Bom dia, pessoal. Aula de filosofia. Estaremos aqui abordando hoje o capítulo 11 do livro de filosofia, cujo tema é Fenomenologia do século XX. Estaremos aqui falando hoje sobre alguns conceitos estabelecidos pelos filósofos Husserl e Heidegger. Vamos começar por Edmund Husserl. Vamos estudar então aqui dentro da ideia de fenomenologia, duas ideias, dois princípios defendidos por Husserl: a intencionalidade e a epoché, ou a suspensão fenomenológica. Bom, lembrando aqui, pessoal, que nós já vimos a fenomenologia com alguns outros autores. Lembrando que a fenomenologia, ela trata, na verdade, da existência das coisas. Quando nós falamos coisas, não só objetos, objetos também, mas ideias, princípios científicos, pontos de vista científicos, o princípio da natureza, a ideia da natureza, a ideia do universo, a política, as ciências biológicas, tudo que faz parte desses conceitos, desses princípios, é conceituado fenomenologia. O que existe, o que há de ideia, de conceito e de objetos é fenomenológico. E esta ideia está diretamente relacionada à filosofia, que estuda o princípio destas ideias, o conceito da coisa em si, o conceito da existência das coisas em si. Neste caso aqui, para Husserl, nós temos dois conceitos que são itinerantemente importantes para a concepção das ideias sobre alguma coisa, sobre um princípio, sobre uma ciência, sobre um objeto. Primeiro, a intencionalidade. Por quê? Husserl vai dizer que a intencionalidade, ela é fundamental para que compreendamos a fenomenologia. Por quê? A intencionalidade é a ideia que já temos estabelecida sobre alguma coisa, e que, na verdade, isto não é inconsciente, é completamente consciente, segundo o princípio de Husserl. Então, se eu tenho uma ideia de como, por exemplo, acontece algum ciclo da natureza, por exemplo, as estações do ano, por exemplo, um ciclo lunar, ou qualquer coisa nesse sentido, porque já tenho em minha consciência uma ideia pré-estabelecida sobre este assunto. Se eu olho um objeto, um computador, eu sei que é um computador, porque a minha mente já está estabelecida, já está arquivada a imagem de um computador. Eu associo naturalmente o nome ao objeto. Assim também para os fenômenos científicos, os fenômenos naturais. Quando vemos, por exemplo,
o acontecimento de um eclipse lunar, reconhecemos aquele fato, aquele acontecimento, porque já temos uma ideia do que é, já temos um nome para associar aquele acontecimento. Portanto, então, a nossa mente funciona como um grande arquivo. Já temos ideia, já temos arquivado em nossa mente uma nomeação para fatos, para objetos. E automaticamente vamos associar um ao outro quando observamos, quando exercemos a observação. O epoqué seria justamente o contraponto desta ideia, porque seria exatamente a suspensão fenomenológica, ou seja, seria o desligamento da ideia, seria o desligamento do pré-conceito, da ideia pré-concebida em nossas mentes a respeito de um determinado acontecimento, de um determinado fenômeno ou de um determinado objeto. O epoqué seria exatamente observar algo sem uma ideia pré-estabelecida. Repetindo, seria uma forma de questionar, uma forma de questionamento daquilo que eu observo. Seria trazer à tona a incerteza com relação a um conceito pré-estabelecido em minha mente. Então, o epoqué seria aqui um questionamento, seria estar aberto para novas possibilidades explicativas de algum objeto, de algum fato, de algum fenômeno.